Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Abradilan Cash. Eu sou Viviane Massi e vou conduzir mais uma conversa aqui com os nossos convidados. Hoje nós vamos falar sobre tendências para 2024 em produtos, categorias, serviços, comportamento do consumidor, de tudo um pouco. Por isso, trouxemos ao Abradilan Cash Fábio Alguim, diretor de relacionamento com parceiros estratégicos e serviços ao cliente do IQVIA, e Christian Abramson, fundador da Cubic Consulting e mais recentemente da Mind to Mind. Espero que eu tenha pronunciado corretamente os nomes de todos vocês. Nota 10. Nota 10, gente. Perfeito. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês aqui. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. O Fábio já me confidenciou aqui que é o primeiro podcast dele, então vai ser inesquecível e eu tenho certeza que ele vai gostar muito, vai participar de muitos outros. Esse é o primeiro também, Christian? Nós conversamos há 2 anos, eu acho. Foi um podcast, acho que foi uma... Não chegou a ser um podcast, o podcast foi uma é o segundo. É o segundo? É, experimentar. Um debutante, quase debutante. Tamo aí. Vamos lá. Antes, deixa eu dar um recadinho pro pessoal. Olha, a gente está com esse conteúdo no YouTube e no Spotify. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações e passe também a seguir a Abradilan no Spotify. Vamos falar de tendências, o que vem pela frente. A gente teve o cuidado de escolher uma pessoa de dados e uma pessoa que entende de comportamento do consumidor, porque essas coisas se relacionam. Os dados mostram o que o consumidor está fazendo lá na ponta e vice-versa, enfim. Então, a gente vai tentar relacionar um pouco essas áreas. Eu quero começar com o Fábio, perguntando para você, Fábio, categorias em medicamentos que vão continuar crescendo no farma em 2024 ou 2025. Sei que a gente não pode falar muito a longo prazo, porque o comportamento do shopper muda muito. Mas o que vocês estão vislumbrando para 2024 nas principais categorias de produtos do farma? Bom, Vivi, eu acho que para começar falando de 2024 é importante a gente contar rapidamente o que aconteceu em 22 e 23, né? Final de Covid, a gente até o início de 2022 a gente tinha ainda uma venda de antibióticos muito forte. A gente teve uma gripe fora de época com um finalzinho de Covid. Isso impactou de forma importante o mercado. Então, antibióticos, antigripais, vitaminas, né, sendo muito vendidos e performando muito bem. Em 2023, essa realidade mudou um pouquinho. A gente não teve essa sazonalidade de gripe tão forte. A gente já não tinha um Covid tão latente. Então, a gente já observou o mercado não performando como em 2022 para antibióticos, multivitamínicos. Eu costumo dizer que... Todo mundo já tinha tomado todas as vitaminas que podiam tomar, exatamente. Não tinha mais aquilo. Já estavam protegidos, ninguém ficou gripado. Não é isso? E aí a gente observa, então, que o mercado, ele em 2023, né, apresentou uma retração em algumas categorias, como antibióticos, vitamínicas. Vitaminas, eu costumo brincar que o brasileiro, da mesma forma que ele aprendeu a tomar vitamina com Covid, né, ele desaprendeu a tomar vitamina. A gente esperava que pós-Covid o mercado de vitaminas fosse um mercado que continuasse crescendo, e o que a gente vê hoje já em 2024 são números pré-pandemia, ou seja, o mercado de vitaminas voltou à realidade que a gente tinha lá 2019 para 2020, né? Quando a gente fala para mercado em geral, 2024, a gente espera um mercado crescendo algo em torno de 3,6% em unidades, pelas previsões da IQVIA, e algo em torno de 10% em valores. Estou falando em valores PPP, ou seja, preço praticado do distribuidor para a farmácia. A gente observa um destaque de categorias. O que é um crescimento positivo, é um bom crescimento, é um bom crescimento. Né? É um crescimento melhor do que a gente teve em 2023, que a gente terminou o ano, a gente fechou dezembro crescendo 1% em unidades e 8% em valores. Então a gente está performando, a gente tem uma previsão de performar melhor para 2024. Tá? De 3 a 5% em unidades e algo em torno de 10% em valores. Né? O que é muito positivo. Agora, a gente começa a observar que já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Cada vez mais medicamentos de referência
sendo menos lançados. Por quê? Porque laboratórios multinacionais, eles estão migrando do mercado de varejo para o mercado institucional. Então a gente começa a observar. Mercado institucional, só para as pessoas entenderem, são os hospitais. Hospitais, clínicas, exatamente. Mercado público e mercado privado. Ok. Né? Então a gente começa a observar. Aqueles laboratórios são essencialmente de lançamento de novas moléculas, lançamentos de referência. Eles estão migrando para esse mercado que a gente chama de institucional, principalmente com produtos biológicos e biosimilares. Né? E em contrapartida, a gente vê os genéricos ganhando cada vez mais força no mercado de varejo. Né? Então, com isso, a gente observa uma mudança de comportamento. Né? A gente vê menos produtos de referência sendo lançados, o que não significa que esse mercado não vai ter lançamentos. A gente observa ainda medicamentos para obesidade sendo lançados, medicamentos para asma, né? Mas muito nichados, alguns oncorais sendo lançados no mercado de varejo, mas bem mais nichado do que a gente via antigamente. Você pegava 10 anos atrás, todo mês tinha um lançamento de hipertensão, cardiovascular, diabetes e assim por diante. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala que não vai ter esse tipo de lançamento, de inovação, significa que nós vamos continuar tratando as doenças com que nós temos. Com que nós já temos. Com que nós já temos. Não é que não mais terá. Continua tendo, mas cada vez menos lançamentos de medicamentos de inovação para o mercado de varejo. Um pouco do que a gente viu hoje pela manhã na apresentação. Qual a sua análise? Isso é uma preocupação? Não necessariamente. Não. A gente é muito bem atendido hoje na grande maioria das doenças, que são doenças. O mercado está ficando cada vez mais commodity. Entendi. E a gente observa cada vez mais medicamentos de alta complexidade surgindo dentro desse cenário. Por quê? Envelhecimento da população. População acima de 60 anos. Até uma década atrás representava 5% da população. Hoje já representa 10% da população. Então, tudo isso vem impactando também nas doenças de maior complexidade. A gente é muito bem atendido com o que a gente tem hoje para varejo, e doenças de maior complexidade vão surgindo ao longo do tempo. Oncologia, imunologia, doenças raras e assim por diante. Então, essa é uma tendência que vem surgindo dentro do varejo no geral. Agora, quando eu olho em números, eu continuo tendo um mercado pujante, um mercado que cresce, medicamentos de referência crescendo na nossa estimativa entre 11% e 14%, medicamentos genéricos crescendo entre 9% e 12%, e medicamentos de consumer health, ou medicamentos de salão, crescendo entre 7% e 10% para 2024 dentro das nossas previsões. Então veja, eu estou falando que é um mercado que vai crescer aqui na casa de 10%, eu ainda tenho medicamentos de referência que tem maior valor agregado, tem um investimento maior para se adquirir, crescendo mais, entre 11% e 14%, genérico performando bem, porque essa é uma mudança, é uma realidade já no mercado varejista brasileiro. O genérico ele vem ganhando espaço dentro desse cenário, né? E os medicamentos os não medicamentos, ou os produtos de salão, também ganhando cada vez mais espaço dentro desse cenário. Os produtos de salão, você já está incluindo não medicamentos? Estou incluindo não medicamentos. Tá, tudo que é vendido na frente do balcão. Isso, eu quero te perguntar, para além dos medicamentos, então vamos entrar nesse ponto, quais são esses produtos, essas categorias que vão se destacar no farma? Por exemplo, dermo, suplemento, você tem alguma informação, algum dado sobre isso? Sim, a gente vê dermocosméticos performando muito bem e se destacando cada vez mais. Eu costumo dizer que o varejo farmacêutico aprendeu a trabalhar dermocosméticos e as indústrias também aprenderam a trabalhar com o varejo farmacêutico. A gente observa produtos infantis se destacando muito, então é uma categoria que vem crescendo de forma importante, suplementos ganhando cada vez mais espaço, né, nas gôndolas. Eu estava andando hoje pela Bradilan e pela feira, e a quantidade de novos laboratórios de suplementos, de vitaminas impressiona. Muito. Vem ganhando bastante espaço. Então essa é uma tendência, porque é outra mudança que a gente também vê no varejo, né? A gente vê a grande rede muito bem estabelecida, com grandes lojas, com bom espaço de salão. A gente vê uma Febrafar e o associativismo no geral
buscando migrar lojas menores para lojas maiores com mais espaço de salão. Então, essa é uma tendência que ela também vem se consolidando, tá? Para 2024 e para os próximos anos. Excelente, seu panorama, excelente. E aí, Christian, vamos trazer o Christian aqui para esse papo que está muito bom. Quando a gente fala de todos esses dados, a gente está falando de um consumidor que consome isso. A gente está falando de um shopper, né, que é o comprador que entra na farmácia e que compra. Então, esses números, eles são reflexo desse consumidor e desse comportamento. Quem é esse consumidor? Quem é esse shopper? Quem é essa pessoa que compra na farmácia? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa persona, sobre esse, não sei se persona e perfil são a mesma coisa, acho que não são, mas quem é essa pessoa que consome esses produtos e o que vem mudando nesse comportamento nos últimos anos e daqui para frente, quais são as tendências? Acho que a sua última definição é a melhor, é a que a minoria das pessoas usa, infelizmente. Que bom que você falou pessoas. Publiquei recentemente um artigo na revista HSM falando exatamente sobre isso. É o artigo que você mandou para mim? Exatamente. Eu li o artigo e recomendo. Se a gente quiser atender melhor shoppers, se a gente quiser atender melhor consumidores, a gente precisa entendê-los. Mas para entendê-los, antes de mais nada, é vê-los como pessoas, como seres humanos que trazem para o processo de compra dores, angústias, necessidades, vontades, desejos que elas têm na sua vida, né? Se a gente considerar, por exemplo, uma compra de sabonete em barra, vamos dizer que uma pessoa compre uma vez por mês uma unidade. Se a gente considerar, vamos dizer, 30 segundos que ela fique na frente da gôndola e ela compra 12 vezes no ano, isso representa 0,002% do tempo que ela está acordada. E os 99,998%, ela está vivendo. Ela está tendo necessidades. E aí a gente vê alguns comportamentos, reflexos de tendência. Um deles que o Fábio falou muito bem é a questão de envelhecimento da população, redução da taxa de natalidade, né? Então a gente tem o estilo de vida atribulado, o acesso à tecnologia, a gente tem as mudanças sociodemográficas que fazem com que as pessoas desejem, precisem, esperem coisas específicas e cada vez mudando, também como você falou muito bem, do varejo. Então, quem entra numa farmácia não é um shopper, é uma pessoa. Pessoa essa que, falando de tendência, ela quer cada vez cuidar de si, e cuidar de si é uma palavra ampla, mas sim, quando a gente vê a evolução de dermocosméticos, como o Fábio levantou com os dados da IQVIA, é por isso, a gente quer envelhecer cada vez bem, parecer bem e prevenir questões que nós sabemos que fazem mal. Por exemplo, questão de proteção solar. Quando a gente tem o crescimento dos suplementos, é isso. A gente sabe que ingerindo alguns complementos, vamos dizer assim, suplementando, a gente consegue chegar lá melhor e vivendo hoje cada vez melhor também. Então, há pressões do nosso estilo de vida, do mundo no qual nós estamos, que fazem com que certas categorias mudem. Porque o que a gente vê através de dados IQVIA, que eu usei durante anos, e tantos outros dados de consumo, de outros ambientes de varejo que não só farma, é o que a pessoa faz. Mas o que a gente deve se importar, antes de mais nada, é o porquê que a pessoa faz o que ela faz. E é por isso que eu estou trazendo essa visão de tendência, comportamento humano, expectativa, angústias, ansiedades, desejos, vontades, porque isso é o que move categorias para cima ou para baixo. Ambientes de varejo, atacarejo, farma, para cima ou para baixo. Digital, para cima ou para baixo. É o que está dentro da mente da pessoa. Tem uma frase, posso ler? Tem uma frase que eu pensei do artigo do Christian que eu achei maravilhosa. Ele diz o seguinte nessa frase: chamar um ser humano de shopper o transforma em uma entidade em si, separada, apartada de algo enorme, complexo e rico, chamado vida. Muito bom, né? Mas assim, quem escreveu? Você sabe quem escreveu? Mas é isso. É isso. E aí, como é que a gente coloca a farmácia dentro disso, né? Quer dizer, quais são as oportunidades para isso? Eu queria ouvi-los um pouquinho. Se a gente olha o shopper, o consumidor como uma pessoa, e a gente tem todo esse retrato de cenário que você trouxe, quais são as oportunidades
falando de tendências que a farmácia tem. Novos serviços, novas categorias. A gente tem pauta aqui no Abradilancast sobre, por exemplo, o mercado de wellness, que é você ter mais produtos focados em saúde, os nutricionais, barrinhas, snacks saudáveis. A gente tem todo... Quer dizer, a farmácia precisa seguir esse rastro de mudança no comportamento do consumidor, entender que o consumidor é uma pessoa com muitas outras necessidades. O que vocês acham? Se eu puder pegar um gancho, aí a gente começa primeiro, a gente inverte aqui. Eu acho que uma grande oportunidade para a farmácia é ela entender que um produto é um serviço. Não existem produtos. Não existe produto. Até aquele medicamento que ela vende é um serviço? É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Todo produto é um serviço tangibilizado de forma concreta em algo físico. E o serviço em si é um serviço. Então, respondendo a sua pergunta, como que a farmácia pode se aproveitar e gerar melhores negócios através da melhor satisfação do seu cliente? Prestar um melhor serviço. Então, quando a gente fala, eu vou ser bem aparentemente tático. Ponta de gôndola é uma prestação de serviço. Tabloide é uma prestação de serviço. Um display na gôndola, que é o ponto de contato, que eu me lembro das minhas épocas de trade marketing, era o mais caro de farmácia, botar um display em cima do balcão, é uma prestação de serviço. Então a pergunta que a gente faz é, o que esperam as pessoas quando elas pensam em um display ponta de gôndola? O que elas esperam encontrar? É uma novidade? É uma oferta? É uma educação? E quando a gente entende o papel que cada lugar da loja tem para aquela pessoa, melhor a gente pode oferecer soluções para aquelas pessoas. Varejo e indústria, né? Como o Fábio também falou muito bem, a indústria, eu fui 27 anos de indústria, grandes multinacionais, líderes de categoria, líderes em farmácia. A grande virada de chave é quando a gente percebe que aquilo é uma prestação de serviço que a gente está dando. Compra de espaço, botar produto em todos os pontos de contato, muitas vezes não é rentável para a indústria. E o varejo cansa o consumidor, o seu cliente, chamamos de shopper, que está ali investindo tempo e ele não é bem atendido porque ele não é educado com relação à melhor solução para ele, qual é a melhor opção de produto que ele tem dentro daquela categoria. Então a prestação de serviço, eu diria que hoje ela se faz mais importante do que lotar a farmácia de produtos de cada vez número maior de categorias. Pode não fazer sentido e a pessoa fica estressada, cansada, e a farmácia vira um ponto de estresse no momento que a gente precisa... Ninguém imagina que uma farmácia seja uma Disneylândia, né? Apesar de que alguns tentem. Mas o que a gente quer, o encantamento das pessoas, a gente quer simplesmente que ela entre e saia satisfeita, que também é diferente de feliz. E é melhor que ela saia satisfeita, porque a satisfação é uma coisa mais plena, mais constante. A felicidade, ela é muito pontual e você tem que deixar ela feliz o tempo todo. Não é rentável para a farmácia, não é rentável para a indústria. Muitas vezes, assim, do meu ponto de vista, a farmácia, quando a pessoa vai à farmácia, o paciente ou o shopper, ele chega na farmácia, ele está buscando, de certa forma, um acolhimento. Ele, muitas vezes tem algum desafio, seja com a saúde dele ou de algum familiar, que ele quer tratar. E a farmácia, no Brasil, tem um papel extremamente importante. Muitas vezes, assim, a gente tem uma farmácia para cada 2.500 habitantes, mais ou menos. Eu tenho uma UBS para cada 5.000 habitantes. Ou seja, em muitos locais, a farmácia é o primeiro ponto de contato, né, daquele paciente, daquela pessoa, daquele shopper. Então ela tem um papel extremamente importante de acolhimento, de receber essa pessoa, de entender quais são as necessidades dela. E aí a gente tem dentro desse cenário os serviços farmacêuticos surgindo e ganhando cada vez mais força no Brasil. De novo, eu tenho uma UBS para cada 5.000 habitantes, tenho uma farmácia para cada 2.500 habitantes. Então a farmácia ela tem um papel extremamente importante. O farmacêutico tem um papel extremamente relevante no atendimento, na forma de acolhimento daquele paciente. É isso que faz a diferença. E vocês acham que a farmácia já está conseguindo? Eu acho que as entidades têm feito um papel muito forte nesse sentido, de mudar essa visão que as pessoas têm da farmácia, né? Porque muita gente desconhece o que a farmácia pode fazer e pode oferecer. Então a gente tem aí o desafio de a farmácia pode ser uma porta de entrada, um ponto de serviço de saúde, pode, mas como fazer o consumidor, as pessoas entenderem isso? Porque a maioria vai, eu sei que eu vou à farmácia para comprar o meu medicamento e ela quer comprar o medicamento. O medicamento ainda é a categoria
destino que a gente fala, né? Então, isso requer muita mudança. Vocês concordam comigo? É um trabalho desafiador fazer essa mudança de mentalidade, de como as pessoas interpretam o papel que a farmácia tem. A gente avançou muito, muito. Acho que a pandemia até contribuiu muito para esse avanço. Com certeza acelerou bastante, né? Principalmente quando os testes foram autorizados para serem vendidos em farmácias. Você pega na sequência, então, o serviço... Assim, o serviço farmacêutico, né, de diagnóstico, etc., ele ainda tem um desafio grande porque a própria farmácia ainda não divulga, né? Eu, nas minhas andanças, viajo muito pelo Brasil e tenho comentado aí com muitos empresários que você tem uma bela de uma sala, né? Ele, mas a maior parte do tempo ela fica vazia. Mas ela ficava assim, eu só vi a sala porque você me levou para apresentar a sala. Em nenhum momento eu vi uma comunicação de que você tem essa sala, que você tem vacina da gripe, que você tem uma série de vacinas que você aplica. Não tem nenhuma comunicação. A sala está lá no fundo Você me levou para ver essa sala. Então, eu acho que ainda tem um desafio, tanto dos pacientes ou das pessoas, né, de saberem que esses serviços são prestados nas farmácias, assim como também dos empresários de comunicar. Sim. Estou aqui fazendo uma conexão. Eu acho que o varejo, no geral, ele é muito transacional e pouco relacional. E ele recebe mais do que uma loja de sapato, uma loja de roupa, um cinema, as pessoas dentro da sua porta da loja para dentro ou no seu site. Às vezes a pessoa vai 4 vezes à farmácia, uma vez por semana. Exato. Então, assim, é uma oportunidade de criar relações que podem gerar transações. Eu digo que só faz esforço de venda quem não tem relações. Quando você constrói uma relação, em alguns momentos uma pessoa compra o que você vende, que a gente chama de compra, de venda, mas você não comprou, não vendeu, você criou relação. Então, quando você falando de tendência, estilo de vida atribulado, mãe com os filhos, separações, divórcios explodindo. Então, é uma sobrecarga importante, principalmente para a mulher, infelizmente, na nossa sociedade, mas é fato. Quando você entra na farmácia com uma necessidade de cuidar da saúde, você pede um medicamento, você, na hora, não conecta que aquilo tem outras necessidades. O que você acaba fazendo? Você dá o medicamento que ela pediu, não conecta com as outras necessidades, fala, não quer aproveitar e comprar esse produto que está em promoção? Por quê? Porque a indústria ofereceu aquele produto que está em promoção, porque para a indústria é importante vender. E para o varejista é interessante porque ele também ganha dinheiro, porque ele está vendendo aquele espaço. A gente está falando de transações. Indústria com varejo, varejo com indústria, varejo com as pessoas. Quando, na verdade, aquilo é uma distração e uma fricção. Quando a pessoa está dando a honra de estar lá dentro, pedir ajuda, e ela tem uma necessidade, quando ela pede um antigripal, gripe, 30 produtos são possíveis de se vender para ela. Por que a gente oferece o produto que está em promoção, que é um chiclete? Não quer aproveitar? Sem falar nas redes que, na hora, sabem o histórico de compra daquela pessoa. Então, fechando, acho que mais importante que transacionar, que vender, é criar relações. E para isso é ser relevante para aquela pessoa. Ouvir. Saber ouvir aquele cliente, porque às vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Exato. Ou até mesmo adicionar aquela compra, né? Ele está comprando o antigripal, no exemplo que você deu, ele tem a oportunidade de ofertar uma cesta de produtos complementares. Mas ele não prestou atenção, não sim. Olhou como uma pessoa, olhou como um shopper transacional, medicamento, missão. Ele quer vitamina X, dá vitamina X, mas tem tantas outras coisas. Não tire o foco e venda o que a indústria está querendo. Estou falando como quem trabalhou 27 anos na indústria, vai. Eu fiz esses kits muitas vezes na vida, mas depois deixei de fazer com dor, porque, enfim, né, a gente entendeu que é melhor criar relações do que transações. E essas relações, elas ajudam também a competitividade? Queria falar o termo concorrência. A gente sabe que o mercado é altamente competitivo. Quando a gente aprende a criar relações com os nossos clientes, será que essa farmácia sai na frente nessa corrida desesperada por espaço? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Eu vejo números. Eu trabalhei um bom tempo com CRM, né? E eu vejo números de aquele que atende de forma diferenciada o seu paciente, consumidor ou a pessoa que entra na sua farmácia. Ele chega a aumentar o ticket em 50%. E como ele aumenta esse ticket? É no atendimento, é nas ofertas assertivas, no que ele está oferecendo, no como ele está oferecendo.
Então é um conjunto de coisas que acabam fazendo a diferença no momento que o paciente está, ou a pessoa está dentro da farmácia. Que a ideia do CRM é fazer uma promoção direcionada para aquela necessidade daquela pessoa. Também, mas não só. Não CRM é Customer Relationship Management, é a gestão da relação com o cliente. O CRM, ele tem sido muito usado para ofertar. Muitas vezes ele pode ser usado para não ofertar, porque ele gera uma fricção. Mas antes do CRM ser usado, você tem que ter a AI, a humana, que é a AEH. Traduz pra gente. A inteligência humana, né? Então você, por exemplo, quando não você tem... a artificial. Em vez da artificial é a humana. Então, em vez de você, por exemplo, imaginar que você pode mandar a oferta de um produto determinado para o Dia das Mães, a inteligência artificial, ou CRM, te diz quem está mais propenso a comprar. Mas a inteligência humana hoje em dia pode dizer, será que aquela pessoa está pronta para receber uma oferta da mãe que talvez tenha falecido? O que uma grande empresa de móveis fez no Brasil, não vou citar o nome, ela mandou um e-mail, minha esposa recebeu, eu tenho esse e-mail e eu uso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Dia das Mães está chegando, vamos enviar ofertas. Talvez seja um momento sensível para você. Se você não quiser receber, clique aqui. Ela clicou aqui e não recebeu a oferta. Então, às vezes, a inteligência humana, ela agrega muito mais que a inteligência artificial, o CRM usado para ofertar. Porque, de novo, essa empresa alimentou a relação que ela já tinha com a minha esposa, do que transacionar e, quem sabe, vender uma poltrona. E para gente, para farmácia, melhor dizendo, fazer essa relação, manter essa relação mais humanizada, mais humana, deixar de ser transacional e passar a ser a relacional, que agora é o que a gente fala, ela não precisa de muitos recursos financeiros, precisa? Zero. Não, a grande rede faz e o independente que tem uma farmácia também pode fazer. Está ao alcance de todos. É treinamento, na minha opinião é treinamento, né? E vontade de fazer diferente. Receber o paciente dentro da sua farmácia, entender quais são as necessidades dele, perguntar pelo nome, se a família está bem, como é que as coisas estão caminhando, como é que eu posso te ajudar hoje, né? É a forma de atendimento. Exatamente. Para aumentar a relevância, coisas que podem ser feitas, né? A minha esposa, de novo, semana passada ela foi numa mesma loja de drogaria, ali em Moema. Nas duas idas, ela teve problema com 2 produtos cujo preço estava diferente. Isso gerou um impacto para o ponto de venda, gerou um impacto na percepção da minha esposa com relação àquele ponto de venda, inclusive, empática como ela é, preocupada com a caixa, se a caixa não teria que pagar a diferença do bolso dela. Eu falei, não, isso aí é uma questão é problema interno do sistema. Mas eu estou falando de uma empresa, não vou obviamente citar o nome, mas gigantesca, que fatura bilhões, está na bolsa. Então, assim, tem certas coisas que a empresa pode fazer melhor para garantir uma boa percepção do seu cliente. Quando a gente fala de entender as pessoas e a farmácia entender aquele cliente que é uma pessoa para melhor se relacionar com ela, a gente também está falando do próprio espaço físico, do layout, de como ela conversa, de como ela faz a comunicação, principalmente agora que a gente tem um público 60+, crescendo muito. Vocês acham que esses pontos também são importantes? Com certeza são muito importantes. O público 60+, de novo, ele busca acolhimento. A gente fez uma pesquisa na Arquivo há pouco tempo atrás. Esse é um público que, quando ele vai à farmácia, ele está buscando acolhimento, né? Ele está buscando ser bem atendido, que a pessoa explique para ele a posologia, como ele tem que tomar aquela medicação. Muitas vezes ele quer conversar, ele quer falar das dores dele, dos desafios dele no dia a dia, né? Então é muito importante que a farmácia ela esteja estruturada também para atender esse tipo de pessoa, de paciente que vai visitar a farmácia, né? Será que ela é uma pessoa com 60+, que eventualmente tem uma dificuldade para se locomover? Como é que são os displays dessa farmácia, né? Aonde que os produtos para atender essa pessoa acima de 60 anos estão posicionados, né? Tem que ser tudo muito bem pensado.
tudo e se inspirar não só em farmácias, mas em todo o varejo, inclusive fora do Brasil, apesar de que eu não sou dos entusiastas de que tudo que é bom está fora do Brasil. Há muitas... Faz muita coisa boa aqui. Nossa, faz muita coisa boa. uma rede de... Eu vou falar de outro canal também, para inspirar a olhar outros canais. Uma rede de supermercado, vou falar Enxuto, do interior de São Paulo, inspirado numa iniciativa da Europa, criou um caixa de atendimento para idosos, onde o atendimento é lento. Então você tem sofá, você tem mesa e tem uma pessoa que está pronta para conversar com aqueles... os seus clientes acabam sendo idosos naquela fila. Então uma fila lenta. A gente hoje está na tendência de caixa rápido, ali é um caixa lento. É o self-checkout, você pega, paga, fala, não vai com ninguém, não fala com ninguém, vai embora. Não é? Então você fala, ele é lento, ele vai demorar. Se você entender que aquilo vai tocar o coração daquela pessoa, né? Como o Fábio falou, a pessoa está querendo ser acolhida. Ela está sendo acolhida, mas por que um supermercado faz isso e não uma farmácia? Você está comentando, eu visitei uma farmácia, não vou citar o nome, mas em Teresina. Assim, muito interessante, porque tinha exatamente isso. Tinha cafezinho, tinha água, tinha sofá para receber as pessoas, para eles sentar, tinha televisão. Eles tiveram alguns desafios na implementação, eles estavam me contando. Porque aconteceu, muitos motoboys que iam pegar medicamento e tal para fazer entrega, acabavam indo lá, sentavam e tal. Mas depois que eles conseguiram reorganizar esse ponto, funcionou super bem. Funcionou super bem. Interessantíssimo. Uma farmácia de Teresina. É isso aí. E tem a teoria, eu ainda não provei, não li, tem pontos positivos e negativos, mas quanto mais tempo a pessoa ficar na loja, mais ela tende a comprar. Não sei mas quanto mais a marca for entendida daquela farmácia e quanto mais presente ela estiver no seu coração, mais relevância ela vai ter e mais desejo de comprar cada vez mais lá você vai ter. E quanto mais aberto a fazer isso, mais você vai aumentar seu ticket, sua frequência, vai aumentar todos os KPIs, depois aquilo vai lá e vai mostrar que a farmácia fez um bom trabalho. Eu quero voltar, a gente já comentou, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais na ampliação do mix. É um desafio para o varejista, vocês acompanham isso, muito grande, aumentar esse mix de maneira correta. Ele não pode ter muita coisa em estoque, mas ele também não pode deixar de ter, e ele tem que saber escolher o que ele vai colocar nesse mix, porque tem que estar de acordo com o perfil das pessoas que compram na farmácia dele. Então ele precisa entender essas pessoas para colocar os produtos certos nas gôndolas. Vocês têm alguma orientação para esse momento de ampliação? A gente tem uma teoria de que quanto maior o sortimento da farmácia, mais ela vende. Só que é preciso saber ampliar esse sortimento, né? Não pode encher a loja de produtos e também não pode fazer isso sem conhecer o perfil das pessoas. Como vocês tratam com esse ponto dentro do IQVIA? Bom, então em primeira mão a gente desenvolveu um relatório, que é um relatório que está sendo lançado aqui na feira da Bradilan, se chama Mix Ideal por Loja. O que nós fazemos? Nós aplicamos uma metodologia, foram mais de 10 meses de desenvolvimento, né, junto com a minha equipe. Mas para resumir muito a história, Vivi, esse relatório ele compara lojas de mesmo tamanho, lojas de mesmo perfil, então em tamanho de loja, né, quantidade de SKUs, estoque e assim por diante. Então eu comparo essas lojas, mesma região, comparo essas lojas, comparo os produtos trabalhados, né, e indico quais produtos ela deve manter, quais produtos ela deve reavaliar e quais produtos ela deveria ter na loja, na farmácia e hoje ela não trabalha. Como é que a gente faz isso, né? Eu olho para a região, não vou entrar em todos os detalhes aqui, tem bastante complexidade, tem inteligência artificial, eu olho para estoque, eu olho para preço praticado, olho para uma série de fatores, mas nós auxiliamos o varejista a ter o mix correto, mais correto dentro da farmácia dele. E a gente tirou alguns números interessantes que eu vou apresentar na quinta-feira aqui na Bradilan. O primeiro deles é que normalmente de 80%
a 85% do mix, ele está correto, está conivente com o que ele deveria estar na farmácia. 15% do mix, né, teoricamente, não faz sentido por algum motivo. Né? Não é o que não vende, só ele tem, os concorrentes não têm. Vamos dizer, ele está vendendo pilha numa região que ninguém compra pilha na farmácia, por exemplo. Então tem que ser revisto. E em contrapartida, ele tem 15% de oportunidade para alavancar as vendas dele. E como é que eu faço para mostrar o tamanho dessa oportunidade? Eu olho para o quanto ele tem de penetração dentro daquela categoria e calculo que, teoricamente, se você acrescentar esses produtos, são produtos importantes, que são vendidos em farmácias com o mesmo perfil, né? Se ele acrescentar dentro do mix de produto dele, ele provavelmente vai vender X% mais com aqueles produtos. Então é uma forma que a gente encontrou de ajudar o varejista, né? Principalmente o pequeno, o independente, né? E as redes pequenas e médias. Porque esse varejista ele tem um desafio enorme hoje. Ele tem uma pressão da indústria, ele não sabe exatamente o que ele tem que ter, qual é o sortimento ideal que ele tem que ter dentro da loja dele. Em contrapartida, ele tem que comprar lá um mix de produto para ter na loja dele por algum motivo. Então a gente trabalha para auxiliar ele a identificar qual que é o mix mais correto para ter na loja dele. Mas esse mix, esse documento, ele estará acessível? Como que o varejista vai conseguir acessar esse documento? Então, aqueles varejistas que já informam o sellout para a IQVIA, eles vão ter acesso à ferramenta, né, pós-lançamento aqui na Bradilan. Aqueles varejistas que não informam o sellout têm a oportunidade de passar a informar e assim receber as ferramentas da IQVIA, né, que é uma contrapartida, ele me entrega o dado e eu devolvo inteligência. Mas a distribuição também vai ter essa ferramenta para auxiliar aqueles pequenos, médios, independentes que eventualmente não informam a IQVIA, mas através do sell-in da distribuição eu consigo visualizar qual que é o mix que ele trabalha hoje dentro da Isso é sensacional, porque a gente vem discutindo em outras pautas como a distribuição pode agregar valor para o trabalho dela, para o serviço dela, e esse é um valor muito bom, quer dizer, ela está, ao ajudar o varejista com o mix, com base no documento que vocês fizeram, ela está agregando um valor altíssimo ao trabalho dela, que não apenas o de fornecer a caixinha do medicamento ou entregar o produto no ponto de venda, concorda? É isso mesmo, ela vai ter oportunidade, o distribuidor ele vai ter a oportunidade de indicar para o varejista qual é o mix mais correto que ele deveria ter dentro da farmácia dele, né? Ele tem um preço médio praticado no estado, a gente não chega ao nível do BRIC ou da região por uma questão de confidencialidade, mas ele tem o preço médio praticado, então dá um indicador de preço praticado em estado, dá uma média de estoque daquele SKU, então é uma ferramenta que vem, a gente acredita, para revolucionar o varejo farmacêutico, de verdade. Assim, a gente tem uma oportunidade enorme. Eu acho que a gente tentou aqui ligar um pouco, relacionar dados com o comportamento, falamos de vários pontos importantes, mas gostaria de saber se vocês querem acrescentar alguma coisa a mais. Agora, me vendo assim como consumidor, as melhores experiências que eu tenho hoje são quando eu me sinto acolhido, né? Então, eu tenho uma filha de 4 para 5 anos, e aí para mim é o melhor exemplo. Eu tenho uma farmácia que num determinado momento ela estava doente, precisava de um tratamento. O nome da sua filha? Catarina. Catarina. Né? E essa farmácia me acolheu, porque ela não tinha a determinada medicação que ela precisava tomar com uma certa urgência, injetável. Ela trouxe de outra farmácia, me entregou em menos de 1 hora. Na farmácia onde eu estava, era num shopping, então eu fui para minha academia, fui treinar, quando eu voltei a medicação estava lá, né? Depois a farmacêutica entrou em contato comigo para saber se estava tudo bem com a minha filha, como é que foram as aplicações, se ela poderia ajudar com algo mais. Essa farmácia me conquistou. E até hoje, quando eu vou comprar nessa farmácia, ela pergunta da minha filha, pergunta dela pelo nome, se está tudo bem, se ela melhorou ou não melhorou, se pode ajudar com algo mais. Para você, a tendência é a farmácia que acolhe, a farmácia acolhedora. Essa é uma tendência. Farmácia acolhedora, né?
com o mix correto de produto dentro da farmácia, um bom atendimento, não tem como, assim, na minha opinião, não tem como dar errado. Assim, esse é o diferencial que deveria ser o padrão, né? Um outro ponto importante, até pouco tempo atrás a gente falava muito de preço. Porque o preço, tem uma disputa de preço. A gente viu hoje de manhã, né, nas discussões, o Edson Tamassa comentou, né? O preço ainda é um fator bem relevante. O preço é um fator relevante, mas se você pegar hoje e visitar a grande maioria das farmácias, ele meio que está muito próximo, muito alinhado. Não faz sentido você sair de uma farmácia para outra farmácia por causa de centavos. Ele faz muita diferença. Eu não fico fazendo isso. Ela eu encontrei, porque eu sei que a diferença é muito pequena. Aonde ainda o preço faz muita diferença no salão. Você vê grandes diferenças em salão. Agora, quando você vai comprar sua medicação, hoje o preço não é mais preço. A decisão está se eu vou levar o genérico, se eu vou levar a referência, a marca, né? O preço, ele acaba impactando menos. Ele vai impactar a minha decisão de compra entre o produto de referência, o de marca, o genérico ou o similar. Agora, se eu vou sair dessa farmácia para assim levar por causa de 10, 15 centavos, muito provavelmente não. No salão, o preço faz muita diferença. Minha filha parou de usar fralda, mas eu te digo que eu vi as diferenças que no final do mês faziam muita diferença. Na fralda, nessa você já se livrou. Mas ela vai crescer, vai piorar, você vai gastar mais. A minha tá com 12, prepara. O meu tá com 11. Se prepara, meu amigo. Já tô vendo, já tô gastando com batom, o cenário muda. Não sabe de nada, deixa quieto. Christian, essa tendência da farmácia que acolhe está alinhada com esse conceito que você traz de o shopper é uma pessoa com necessidades que precisam ser compreendidas. Sem dúvida. Se eu puder dar uma sugestão para quem está na farmácia atendendo, olha nos olhos do cliente. Olha. Cheira. Observa, ouve a voz. Tá nasalado. Viva, se coloque no sapato da pessoa. Vou agora dar um exemplo pessoal também. É da Disney, mas a Disney encanta. Dia 10 de março de 2020. Já existia uma certa pandemia no ar. Eu estava na Disney, cheguei no hotel da Disney com tosse. E eu fui de noite, tem lá o buffet, fiz lá, pedi um macarrão, tossindo. Aí a menina tirou o pedido e tal, foi preparar, ela falou, você tá com gripe? Falei, não sei, eu tô em inglês, né? Acho que tô resfriado, tô com tosse. Já tomou uma bebida lá americana, um refrigerante que eles têm, Mountain Dew, de ginger ale, desculpa, é de gengibre, enfim, um refrigerante que a gente não tem no Brasil. Não tomei hoje, só um minutinho. Ela voltou com uma garrafinha de 1 litro e falou, nós americanos, quando estamos começando a ficar gripados, a gente toma ginger ale. Eu quero oferecer para você. Quando você passar no caixa, fala que eu, a Jenny, ofereci para você. Falei, mas ela falou, não, é seu. Eu tô dando para você. Aí eu saí, dei o nome dela e eu saí. Tá na cota de encantamento da Disney? Tá, mas eu não quero tecnizar isso. Ela prestou atenção em mim e eu tô aqui contando para vocês, 4 anos depois, praticamente 4 anos, né? Essa mesma história. Então, ela me valorizou. Então, para eu encerrar com uma frase falando de preço também, escrevi ontem, inclusive, sobre isso. Preço não tem valor. Preço só vale quando todo o resto não vale nada. Muito bom. Na curva, quando a gente fala de relação custo-benefício, quando a gente não oferece benefício, serviço, sortimento, atenção, cuidado, acolhimento, o que sobra? Preço. Meu cliente quer preço. Óbvio. Você não oferece nada mais. E para oferecer, conhecer, olhar nos olhos, sentir, cheirar, tocar, estar junto, tratar aquela pessoa e olhá-la como um ser humano. Eu também quero dar um exemplo, contar uma história. Não foi em farmácia, foi num hotel aqui em São Paulo. Foi ano passado, se eu não me engano. Eu cheguei no café da manhã e aí nesse hotel a gente não serve o café com leite, o café. A gente senta e aí a gente tem os garçons, as garçonetes que levam até você o café ou o leite, eventualmente se você quiser, e faz o café com leite ou só o café. Eu chamei o primeiro garçom e ele fez o meu café com leite. Aí eu falei pra ele assim, você bota pouco leite porque eu gosto de bem preto, bem escuro, né, o meu café com leite. E sem açúcar.
Tá bom, e assim ele fez. Eu tomei a primeira xícara. Aí passou e tal. Quando eu fui pedir a segunda, era uma moça que que ia me atender, eu fiz sinal, ela veio. Aí eu falei, eu queria mais um pouco de café com leite. Aí ela, bem moreno, né? Bem escuro. Eu falei, mas como é que você sabe? Foi um rapaz. Ela, não, eu estava passando e eu observei o café com leite que estava na sua xícara. Eu fiquei encantada com aquilo. Né? Olha. Eu fiquei encantada com aquilo. A gente não precisa nem dizer mais nada. A gente vai só encerrar esse podcast com as nossas histórias, que elas dizem tudo sobre o que a farmácia precisa fazer. Parece difícil, mas não é. É só se conectar, é só olhar nos olhos, é só observar e prestar atenção. Muito obrigada. Vocês querem deixar os seus contatos, os seus arrobas? Como a gente acha o Christian? Tô na LinkedIn, Christian Abramson, ou no site da Cubic, minha consultoria, www.cubic.consulting. Fábio? Eu tô no LinkedIn, Fábio Alguim, no Instagram, Falguim, e estou à disposição na iQvia, fabio.alguim@iqvia.com, para todos aqueles que tiverem interesse, fico à disposição. Adorei conversar com vocês, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado também. Eu agradeço. Bom demais, obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.